Então, é com muita frequência que uma mulher que esteja no período reprodutivo, no período que ela menstrua, no período que ela tem chance de engravidar, que o ovário forme cistos, pequenos cistos, tá? Quando que passa a ser um problema? Normalmente quando a mulher tem cura, não tem cura, como que a gente pode pensar sobre isso? Como é uma doença metabólica? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Mamãe Plena e hoje a gente vai falar sobre síndrome dos ovários policísticos. Um tema bastante frequente nas consultas ginecológicas, é um tema que muitas mulheres, muitas meninas já se apropriam, já chegam às vezes na consulta falando que tem esse problema ou que tem receio de ter. Vamos explicar um pouquinho com detalhes sobre essa situação. Mas antes, já vou convidar você que está chegando por aqui agora e não me conhece ainda, aliás, deixa eu me apresentar, né? Muito prazer. Eu sou a doutora Denise Gomes, eu sou médica ginecologista obstetra, por isso falo tanto aqui sobre saúde feminina. E se você está chegando por aqui agora, não conhece nada ainda, aproveita, se inscreve no canal, que a gente tem muito conteúdo aqui com muita frequência. Aproveita e já dá uma olhadinha na playlist aqui, que a gente fala muito sobre saúde feminina, sobre autocuidado, sobre gestação, enfim, sobre todo esse meu universo enquanto profissional e também pessoal. E o que seria a síndrome dos ovários policísticos? Primeiro, a gente tem que entender que existem duas situações. Existe um achado de exame, algumas mulheres, algumas meninas que têm os ovários poliomicrocísticos, que foi lá, fez um ultrassom assintomático de rotina e veio esse achado. E existem mulheres que têm uma consequência, um quadro clínico de uma síndrome, de uma patologia que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos. São situações completamente diferentes, com implicações na vida e com perspectivas futuras completamente diferentes. E que a gente tem que entender, porque muitas vezes essa mulher que só teve um exame alterado carrega um estigma de ter uma doença que não tem, tá? Então isso precisa ser bem explicado, bem entendido. E daí também já vem um puxãozinho de orelha, porque né, é muito comum de nós brasileiros termos a tendência de dar uma lida no exame ali, achar que entende alguma coisa, já começa a dar um pânico, já começa a dar um Google, já praticamente compra um caixão, porque o Google só mostra tragédia. E às vezes não é nada, né? Às vezes é só um achado de exame que o seu médico vai conseguir te explicar melhor. Então não adianta nada ir no médico, na consulta, pegar uma guia de exame, fazer um exame e não voltar no médico para pegar o resultado e entender o que está acontecendo, né? Então, puxão de orelha feito, vamos explicar o que acontece. Primeiramente, os ovários, que são órgãos reprodutivos femininos, eles são formados por muitos folículos, mini folículos, folículos invisíveis, que já vem ali desde o período embrionário de formação da mulher. E esses mini folículos, eles vão ao longo dos meses, durante o período reprodutivo da mulher, alguns vão sendo selecionados, se desenvolvem, formam uns cistos com óvulos dentro que vão gerar a ovulação. Então o ovário ele é formado por pequenos invisíveis folículos que vão se desenvolvendo em cistos. Então é com muita frequência que uma mulher que esteja no período reprodutivo, no período que ela menstrua, no período que ela tem chance de engravidar, que o ovário forme cistos, pequenos cistos, tá? E isso por si só não é problema nenhum, é um modo de funcionamento. Às vezes esses cistos são menores, às vezes são maiores, às vezes pode até dar um desconfortozinho, às vezes pode ter uma característica um pouquinho mais hemorrágico, enfim. Não necessariamente o fato de ter cistos ou microcistos no ovário é um problema, pode ser simplesmente o funcionamento desse órgão, tá? Quando que passa a ser um problema? Normalmente quando a mulher tem associado a imagem de ovários grandes, com muitos cistos periféricos, bilaterais, persistentes, quando associado a essa imagem de ultrassom, ela tem uma sintomatologia clínica específica que demonstra uma doença endocrinológica. Então, não é um problema hormonal que aquela mulher está desenvolvendo nesse período de vida dela, que traz alguns sintomas clínicos evidentes que ela traz como queixa, alguns sintomas físicos que às vezes o médico determina e diagnostica por um exame físico e alteração tanto de exame de imagem, podendo também ter alteração de exame de laboratório de sangue. Tá? A principal queixa associada a uma mulher que tenha a síndrome dos ovários policísticos
é a irregularidade menstrual. Então normalmente é aquela menina, e acontece muito numa idade mais jovem, logo assim nos primeiros anos após a menarca, após a primeira menstruação. É uma menina que ela chega pra você e fala assim: olha, doutora, minha menstruação é muito irregular. Tem períodos que eu fico meses sem menstruar. Então eu menstruei um mês, aí eu fico 3, 4, 5 meses sem menstruar, aí vem uma menstruação exagerada, aí eu fico mais sei lá quantos meses sem menstruar. Então costuma ser um ciclo menstrual muito irregular com tendência a períodos sem menstruação, que a gente chama de períodos de amenorreia. Essa é normalmente a principal queixa associada. E isso traduz o quê? Traduz que os ovários não estão funcionando adequadamente, tá? Então a gente tem uma hipofunção do ovário e é por isso que ela não consegue regular a menstruação. Todo o ciclo reprodutivo menstrual da mulher é regulado por hormônios, um sistema que funciona muito redondinho de feedback de hormônios. Então, o cérebro libera os hormônios que agem no ovário, o ovário produz o seu, que volta a agir no cérebro. Então, tudo funciona num mecanismo que envolve várias estruturas e a perda de função, a hipofunção de um acarreta alguma sintomatologia, alguns efeitos colaterais. Então, normalmente a principal queixa é essa: eu não menstruo adequadamente. Esse problema também está ligado a uma alteração dos hormônios com uma tendência de uma produção de hormônios um padrão mais masculino, vamos dizer assim. Então a menina pode trazer como queixas também aumento de pelo, né? Então aumento de pelo pelo corpo, em locais que normalmente as mulheres não têm pelo, em face, um pelo mais grosso, um pelo mais de difícil controle. Pode também ter um aumento de oleosidade da pele, então é muito comum a gente notar na pele das meninas com a síndrome dos ovários policísticos um padrão mais oleoso, mais acneico, né? Com mais espinhas. Às vezes a gente usa uns termos mais difíceis, né? Mas era para dizer que tem mais espinhas. Pode estar associado também a ganho de peso e dificuldade de emagrecimento. Então, é um padrão assim fenotípico muito característico entre as mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos. Além da questão da irregularidade menstrual, uma certa dificuldade para engravidar, porque se os ovários não estão funcionando adequadamente, ela não tem a ovulação mensal. Então, algumas mulheres chegam com essa queixa um pouco mais tardiamente, com uma dificuldade de engravidar. Não é impossibilidade, mas uma dificuldade. Às vezes precisa de um controle da doença para um tratamento, tá? Pode também estar ligado a algumas questões mais emocionais, um padrão mais ansioso, né? Até mesmo por consequência aí desses outros sintomas que eu mencionei anteriormente. E também está muito ligado a uma tendência, um risco maior dessa mulher desenvolver diabetes, porque é uma doença endocrinológica, como eu falei. Então está associado a uma doença metabólica, um risco aumentado da diabetes, da obesidade. Então precisa de um tratamento adequado. Além dos achados dos ovários no exame do ultrassom, que são ovários aumentados, com esse padrão de cistos que eu falei, mais periféricos e tudo mais, pode também ter alguma alteração laboratorial. Então, um exame de glicemia mais alterado, indicando esse risco de diabetes, um padrão dos hormônios que são produzidos pelo ovário em desbalanço ao esperado pelo período reprodutivo normal da mulher. Então, é uma série de achados consequentes a esse padrão metabólico não funcionante, tá? Isso é a síndrome dos ovários policísticos. E esse quadro, essa mulher precisa de um tratamento, tá? De novo, só achar os cistos não precisa desesperar. Precisa estar acompanhando, tá? E como que seria esse tratamento, né? Tem cura, não tem cura? Como que a gente pode pensar sobre isso? Como é uma doença metabólica, e praticamente todas as doenças que a gente estuda, a gente entende que o estilo de vida daquela mulher influencia positiva ou negativamente. Então, grande parte do tratamento consiste sim em uma adequação de estilo de vida. Então, melhora do padrão de alimentação, melhora da frequência, né, incentivar a prática de atividade física, isso também faz parte do tratamento. Se a mulher está com uma alteração indicativa de diabetes, a gente vai ter que fazer um tratamento medicamentoso para isso. E muitas vezes implica em tomar um comprimido que a gente usa para tratamento de diabetes. Se a questão menstrual está muito importante, a gente muitas vezes faz tratamento com anticoncepcional, com hormônio, para tentar realmente dar uma poupada nos ovários e dar uma melhorada nos sintomas associados à hipofunção do ovário. E se a queixa, se a consequência da mulher está mais ligada ao período reprodutivo,
Às vezes a gente dá uma equilibrada no ovário também. E às vezes precisa até de um tratamento de uma indução de ovulação para tentar fazer com que esse ovário realmente consiga ovular e dar a oportunidade de uma gestação tranquila para aquela mulher. Então existem várias modalidades de tratamento. Muitas vezes o tratamento pode ser combinado, inclusive, entre especialidades diferentes, né? O médico ginecologista, o endocrinologista, profissionais de nutrição, profissionais de educação física. Então o tratamento multiprofissional é sempre muito bem indicado, recomendado. E é importante saber que se você estiver fazendo o tratamento certinho, muito provavelmente você vai conseguir alívio dos sintomas e vai conseguir ter uma vida aí bem mais tranquila com o diagnóstico e o tratamento correto. Então, era isso que eu tinha para falar deste problema. É uma questão bastante frequente, então acho muito importante trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Se por acaso ficou alguma dúvida ainda, quiser perguntar, só deixar nos comentários aqui que a gente está sempre de olho. E se esse vídeo te ajudou, dá um joinha e compartilha. Compartilha aí no grupo das amigas, no grupo do trabalho, para divulgar mais e mais as informações que a gente traz por aqui. Hoje eu fico por aqui. É um super beijo. Até a próxima. Tchau.